O versículo do Salmo de número 34, eu gostaria de ler este salmo com os irmãos, e vai ser neste salmo que nós vamos estar meditando naquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Vamos ler junto? Primeiro versículo somente. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Mais uma vez. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Agora, antes de você se assentar, olha aí para o teu irmão e para a tua irmã que está do seu lado e fale assim: mesmo que você não esteja entendendo, 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 não pare de adorar ao Senhor. não pare de adorar ao Senhor. Não pare de adorar ao Senhor. Aleluia! Nesta noite, meus irmãos. Glória a Jesus. Pastor Luiz, mesmo que o Senhor não esteja entendendo, não pare de adorar ao Senhor. Minha irmã Elisiete, mesmo que você não esteja entendendo, não pare de adorar ao Senhor. Meu irmão Cláudio, mesmo que você não esteja entendendo, não pare de adorar ao nome do Senhor. Aleluia! Mesmo que nós não estejamos aleluia! entendendo o nosso momento. Aleluia! A palavra de Deus é um tema que nos convida a não parar de adorar ao nome do Senhor. Porque nós não precisamos entender. A única coisa que nós precisamos saber é que nós não podemos parar de adorar ao nome do Senhor. Mesmo que nós não estejamos compreendendo, mas nós não podemos parar de adorar ao nome do Senhor. E a adoração, ela não fica restrita somente aqui no templo. Nós adoramos aqui, adoramos lá fora, adoramos no nosso trabalho, adoramos dentro da nossa casa. A palavra de Deus, desde domingo, o Senhor me fez lembrar deste salmo. Pela manhã, minha mente foi preenchida por esta palavra, e à noite o Senhor ministrou este tema, que é um convite para esta noite, para a minha vida e para a sua vida. Mesmo sem nós estarmos entendendo o nosso momento, nós não podemos parar de adorar ao nome do Senhor. Mas não aquela adoração que você vai ganhar com Deus. Você vai adorar na expectativa que Deus faça algo. Não, eu estou falando da adoração que você adora reconhecendo que Ele é Senhor, que independente dele fazer ou não, Ele é digno de ser adorado. Independente se a porta abriu ou se a porta fechou, Ele é digno de ser adorado. Independente da enfermidade que chegou, Ele é digno de ser adorado. Independente da saúde que eu tenho, Ele é digno de ser adorado. Independente de eu ter perdido alguma coisa, Ele é digno de ser adorado. Independente que eu tenha vivido uma traição, Ele continua sendo digno de ser adorado. Então, nós só estamos aqui por causa da presença do Senhor. Se não fosse a presença do Senhor, nós já tínhamos parado, nós não estaríamos aqui. Mas nós estamos aqui por causa da presença do Senhor. Eu estou fraco, mas há uma presença de Deus na tua vida. Eu estou triste, mas há uma presença de Deus que alegra a nossa alma. Eu estou vivendo o pior momento da minha vida, mas há uma presença de Deus que fez e sempre continuará fazendo a diferença. Aleluia! Louvarei ao Senhor em todo tempo. Isso é louvar em todo momento, mesmo sem entender. Eu não posso
parar de adorar ao nome do Senhor. Amém, Jesus. Salmo de número 34 é um salmo conhecido. Este salmo ele foi escrito por Davi. Davi, o homem que foi achado por Deus segundo o seu coração. Davi, um dos personagens mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Este mesmo Davi, ele foi responsável por escrever aproximadamente 73 poemas. Só que o que tem me chamado a atenção, embora nós sabemos que a Bíblia Sagrada é divinamente inspirada, então perceba bem que cada salmo que Davi vai escrever, ele vai trazer relato de um momento, ele vai trazer o relato de uma fase, algo que Davi viveu. E após ele viver aquele momento, aquela fase, Davi ele recebia a inspiração e o Senhor trazia a sua memória e Davi relatava em seus poemas os momentos que ele atravessou. Glória a Deus. O Salmo de número 34, ele não foi diferente. Vamos aqui fazer um resumo. A Bíblia diz que vai chegar um determinado momento em Israel, Saul estava reinando, só que Samuel vai receber uma ordem de Deus, e a ordem de Deus para Samuel é: Samuel, tu vai até Saul e fala para Saul separar homens e descer para pelejar contra os amalequitas. Só que a ordem de Deus era matar todos, homens, mulheres, crianças, animais. A ordem de Deus era não poupar a vida de ninguém. A Bíblia diz então que Saul vai separar homens, vai descer para pelejar contra os amalequitas, só que Saul vai desobedecer a ordem de Deus. A Bíblia diz que vai acontecer a matança, só que Saul vai poupar a vida do rei Agag e dos animais. E a Bíblia diz que naquela hora o Senhor vai rejeitar Saul. Deus vai falar com Samuel que por causa da desobediência de Saul, Saul ele vai ser rejeitado. E quando Saul se aproxima de Samuel, Samuel vai olhar para Saul e vai dizer: que balido é esse de ovelhas que eu estou ouvindo? E que mugido é este de bois que eu estou escutando? A Bíblia diz que Samuel vai comunicar para Saul que Saul ele perdeu o trono, Saul ele perdeu a coroa, Saul ele perdeu o reinado por causa da desobediência. Mas me chama a atenção é que Saul ele vai perder aquilo que é mais importante do que o trono. Saul ele vai perder aquilo que é mais importante do que a coroa. Saul ele vai perder aquilo que é mais importante do que a posição que ele tinha no reinado de Israel. Saul ele vai perder a presença de Deus. A presença de Deus é aquilo que nós temos de mais importante do que estar com o microfone na mão, mais importante do que estar louvando, mais importante do que ter um nome conhecido na sociedade, mais importante do que todos esses atrativos é e sempre será a presença de Deus. É a presença de Deus que faz o nosso nome se tornar conhecido. A presença de Deus é que nos coloca de pé quando nós estamos caídos. Então, o que nós temos de mais importante é a presença de Deus. Por isso que quando Asaf entra no santuário, ele vai reconhecer que o que ele tem de mais importante é a presença. Doutrora, ele estava quase se desviando porque ele deixou de desfrutar da presença e estava olhando para a prosperidade. Mas quando ele entra no santuário, ele reconhece que o que ele tem de mais importante é a presença. E na presença de Deus ele vai dizer: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há ninguém que eu deseje mais do que a ti. Ele vai dizer: porque bom para mim é se aproximar de Deus. Então ele vai deixar de lado
aquilo que os teus olhos carnais estavam enxergando, mas com o olhar espiritual, com o coração quebrantado, ele vai dizer que o que ele tem de mais importante é a presença de Deus. E Saul perdeu o trono, perdeu a presença. Aí Deus vai falar com Samuel: Samuel, agora tu vai pegar um vaso de azeite, vai até a casa de Jessé, porque eu já tenho desprovido dentro dos teus filhos um rei. A Bíblia diz então que Samuel vai, e Jessé começa a apresentar os seus filhos. E a Bíblia diz que vai apresentar os seus 7 filhos, só que Deus vai deixar bem claro: Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem vê a aparência, o exterior, mas eu vejo o coração. E depois de ter passado os 7 filhos, Samuel vai olhar para Jessé e vai dizer: acabaram-se os mancebos? Aí Jessé vai responder: não, ainda tem um menor que está apacentando as ovelhas. Só que além de estar apacentando as ovelhas, ele carregava a presença de Deus. Aí Samuel vai falar: então nós não vamos se assentar à mesa enquanto aqui eles não estiverem. E a Bíblia diz então que Samuel vai derramar o azeite, Davi vai ser ungido rei. Só que perceba bem que agora Deus ele vai começar a tirar Davi do anonimato, porque é isso que a presença faz. A presença ela te tira do anonimato. Quando Deus olha a intenção do teu coração, quando Deus enxerga a tua adoração, pode ter certeza de uma coisa: a liderança pode até não te ver, mas o Deus que tudo vê está te vendo, e na hora certa Ele vai mostrar para alguém que tu é servo. Na hora certa Ele vai te tirar do anonimato e vai começar a soltar o teu nome. Não porque você merece, mas porque você valoriza a presença. E a Bíblia diz então que Saul perdeu a presença, vai passar a ser atormentado por um espírito maligno. Só que agora Saul perdeu a presença, perdeu a visão espiritual. Aí eu me lembro que uma vez o Silvano trouxe uma palavra aqui, que Saul mandou o seu servo procurar alguém que tocasse bem, mesmo sem a presença, mesmo sem visão espiritual. Saul reconheceu que ele precisava de alguém que tocasse bem. Então vai lá e buscar o Davi. E a Bíblia diz que sempre que Saul era atormentado por um espírito maligno, a Bíblia diz que Davi começava a adorar. Davi começava a tocar a sua harpa. E a Bíblia diz que Saul tinha paz, tinha alívio, aquele espírito se retirava. Davi se tornou escudeiro de Saul. E a Bíblia diz que agora Davi vai jogar o gigante filisteu por terra. Perceba bem que agora o nome de Davi está se tornando conhecido em todo o cenário de Israel. Só que Saul vai escutar uma coisa que vai causar uma grande ira e uma grande inveja no seu coração. Saul vai escutar que fizeram uma canção para Davi. Mas que canção é essa? Saul feriu milhares, porém Davi seus 10 milhares. A Bíblia diz que a partir daquele momento Saul vai começar a perseguir Davi, e Davi vai começar a fugir de Saul. Só que em todo momento Deus vai estar guardando Davi. Em todo momento Deus vai estar dando livramento a Davi. Só que vai chegar um determinado momento em que Davi estava fugindo. Agora Davi vai estar no território do inimigo. Davi agora está diante de Aquis, o rei de Gate. E a Bíblia diz que quando os servos de Aquis olharam para Davi, reconheceram na mesma hora meu pastor Messias. E a Bíblia diz que os servos de Aquis falaram: porventura, não é esse aí o rei da terra de Israel? Não é por causa dele que estão cantando nas danças e dizendo: Saul feriu milhares, porém Davi seus 10 milhares? A Bíblia diz que quando Davi ouviu aquelas palavras, Davi teve medo. E como estratégia para aquele momento,
A Bíblia diz que Davi se fingiu de maluco. Davi começou a bater nas portas do palácio. Davi começou a babar. E quando Aquis olhou aquela situação, Aquis falou para os seus servos: falta-me doido para trazer este homem até o meu palácio? Tire daqui. A Bíblia diz então que Davi fugiu. Davi se refugiou na caverna de Adulão. E na caverna de Adulão, Davi vai montar o seu exército. Davi vai acreditar em quem ninguém enxerga. Davi vai apostar em quem ninguém estava apostando. Os homens que a sociedade rejeitava, Davi acreditou, Davi apostou. E é assim que Deus fez, é assim que Deus faz, assim que Deus fez comigo, assim que Deus fez contigo. Quando ninguém acreditava em você, Deus acreditou. Quando ninguém apostava em você, Deus apostou. Quando as pessoas te olhavam como sujo, como imundo, Ele te deu um banho de sangue. Então, da mesma maneira que Davi acreditou naqueles homens, o Senhor acreditou e acredita em você. Aleluia. Não sei você, mas eu sinto Deus aqui neste lugar. Eu sinto a presença do Senhor aqui neste lugar. Mesmo que você não esteja entendendo nada que esteja acontecendo, mas ouça isso, não pare de adorar ao nome do Senhor. Eu não preciso entender, eu tenho que confiar adorando a Ele. E foi aí que Davi teve a inspiração. Aí o Senhor fez Davi lembrar destes momentos. Aí foi aí que Davi escreveu este salmo. E ele vai fazer questão de iniciar este salmo dizendo: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o teu louvor estará continuamente em meus lábios. Porque Deus me guardou lá, Deus me deu livramento. Era para mim estar morto pela espada de Saul, mas o Senhor me guardou. O Senhor entrou com o seu livramento. Então, quer saber de uma coisa? Eu chego aos meus dias entendendo que eu tenho que louvar o Senhor em todos os momentos, sem se queixar, sem questionar, mas eu vou adorar ao nome do Senhor. Sabe o que o Senhor está me lembrando? Lembra do Covid? Quantas vidas se perderam? Quantos irmãos nossos partiram por causa do Covid? Perderam a respiração. Mas o último Salmo 150 vai dizer: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então você está atravessando até um momento de adversidade, mas você está respirando. Deus te guardou do Covid. Deus tem te guardado até o dia de hoje. Então o salmista está nos convidando: tudo que tem fôlego, louve ao nome do Senhor. Eu preciso parar para você adorar o Senhor. Eu vou parar por alguns momentos, irmãos. Eu sei que é estudo, mas o pastor Joel falou: meu filho, vai do teu jeito. Então é desse jeito que Deus me usa. Eu vou parar para você fechar os seus olhos e você vai adorar ao nome do Senhor. Nós não vamos parar de adorar. É só um ensaio. Nós estamos adorando aqui com as nossas partes. Mas na eternidade a nossa adoração será perfeita. Na eternidade nós vamos adorar vendo Ele como Ele é. Mas hoje nós estamos adorando aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E quando João no Apocalipse teve a visão do Cristo glorificado,
A Bíblia diz que ele caiu como morto, mas o Senhor estendeu a sua mão direita e disse: João, não temas, eu sou o que vivo, eu fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Então nós estamos adorando aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e ele mesmo disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Uma adoração sincera, uma adoração verdadeira, uma adoração que me faz entender que eu tenho que entrar na presença dele com o meu coração quebrantado, porque o coração quebrantado e contrito Deus não despreza, ele não rejeita. Então entre na presença dele, adorando a ele, e saiba de uma coisa: nós estamos adorando a ele aqui no templo, mas os nossos momentos ele conhece. Há poder na adoração, os nossos momentos ele conhece. E pode ser hoje que, na medida que nós estamos adorando com sinceridade, sem vergonhar, pode ser hoje que ele manifeste o cuidado dele e ele faça milagres na vida de alguém. Eu creio no propósito desta palavra, mesmo sem entender, eu não posso parar de adorar. Há poder na adoração, repita isso. Há poder na adoração. 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 Mas eu não estou sentindo vontade. Adore a si mesmo, porque há poder na adoração. Eu não quero adorar, mas adore a si mesmo. Até mesmo sem querer, adore, porque há poder na adoração. E a adoração é tão poderosa que ela traz a presença do Senhor no nosso meio. E Jesus está presente aqui por intermédio da pessoa bendita do Espírito Santo. Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Foi Ele quem nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai por aquela porta com ações de graça e em teus átrios com hino de louvor. Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 43. Ele, o Senhor, Ele pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Salmo de número 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios, porque é Ele quem perdoa as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Então bendiga ao nome do Senhor nessa noite. Há poder na adoração. Cadeias de morte e de desesperança são repreendidas por intermédio do poder da adoração. Quando Paulo e Silas adoravam o nome do Senhor, a Bíblia diz que abriram-se todas as portas, arrebentaram-se todos os grilhões. Há poder na adoração. Há poder na adoração. Então abra a tua alma, o teu coração e os teus lábios e canta um cântico, um hino de adoração ao Senhor. Mesmo que você não esteja entendendo, adore o nome do Senhor. Mesmo que você não esteja compreendendo o teu momento, a palavra de Deus hoje é: adore ao nome do Senhor.
porque nós precisamos melhorar na adoração. Porque adorar ao Senhor não é somente pegar o microfone e cantar um louvor. Não, a adoração é muito mais do que isso. A adoração vai muito mais além. Lembra do apóstolo Paulo, quando estava escrevendo a carta à igreja que estava em Roma? Na primeira parte, ele estava tratando acerca do plano de salvação, da justificação através do Espírito Santo. Ele estava trazendo ensinamento, mas vai chegar um determinado momento, antes dele iniciar o capítulo 12, o apóstolo Paulo vai entender que ele precisava cantar o hino. O apóstolo Paulo ele vai entender que ele precisava adorar, que não seria as cadeias, os açoites que estariam impedindo ele e atrapalhando ele de cantar um hino de adoração, de adorar o nome do Senhor. Aí nos últimos versículos do capítulo 11, o apóstolo Paulo para o ensinamento e nos ensina a adorar. Aí ele vai cantar um hino dizendo: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Mas quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Mas aí ele reconhece porque dele, Deus, por aleluia, ele e para ele são todas as coisas. É glória, pois a ele é eternamente. Glória, pois a ele é eternamente. Glória, pois a ele é eternamente. Nós não estamos adorando a um Deus qualquer. Nós estamos adorando ao Deus, olha aqui para mim, que cada passo que eu dou, Ele está cuidando de mim. Cada passo que você dá representa o cuidado de Deus. Cada lugar que tu passa, cada momento difícil que você enfrenta, Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Ainda que muitas das vezes o inimigo ele se levanta para nos fazer entender, para fazer atrapalhar a vontade de Deus de se cumprir na minha e na sua vida, para nos fazer parar com vozes estranhas. Mas há uma presença de Deus, meu irmão Sérgio, que sempre faz e sempre fará a diferença, meu diácono Gil. Então, nós só estamos aqui para entender que mesmo sem entender, eu não posso parar de adorar, porque a adoração também, ela é um convite. A adoração também, ela é um convite para o Senhor entrar na nossa causa. Aí, o Senhor me faz lembrar de um dos salmos que eu mais gosto. A Bíblia diz que Davi, ele vai iniciar este salmo exaltando a Deus na sua grandeza. Ele vai dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Só que Davi vai deixar bem claro que não se entra de qualquer maneira na presença do Senhor. Davi vai dizer: mas quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus da nossa salvação. Aí vai profetizar, porque a adoração é um convite. Na medida que eu estou adorando, eu estou convidando o Rei da Glória. Aí Davi vai profetizar a entrada do Rei da Glória pelos portais eternos. Davi vai dizer: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entrada eterna, porque entrará o Rei da Glória. Mas quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Mas quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Será que você pode adorar a Ele convidando o Rei da Glória
Seja bem-vindo, Senhor. Eu não estou aguentando isso que eu estou passando, mas seja bem-vindo, Senhor. Trabalha nessa situação, intervine nessa causa, repreende e joga por terra esta enfermidade. Convida o Rei da Glória para entrar, convida o Todo-Poderoso para entrar, porque Jesus não é um homem qualquer, não é. Jesus não é um rei. A Bíblia diz que ele é o Rei dos Reis. A Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz que ele é a brilhante estrela da manhã. A Bíblia diz que ele é a raiz de Jessé. João teve a visão de um cavalo branco e ele viu um cavaleiro. Sabe qual é o nome do cavaleiro? Fiel e verdadeiro. Então Jesus não é uma pessoa qualquer. Nós estamos adorando o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Nós estamos adorando aquele que abre, e quando ele abre ninguém fecha, mas ele fecha e quando ele fecha ninguém abre. Nós estamos adorando aquele que permite a enfermidade, mas quando ele libera a palavra, a enfermidade é repreendida. Nós estamos adorando aquele que está presente em todos os nossos momentos. E eu creio que enquanto nós estamos adorando Ele nessa terça-feira, há uma voz profética saindo da boca do Eterno em direção à sua alma, à sua necessidade, à sua casa. Há uma voz de Deus sendo liberada para a vida de alguém aqui nessa noite. Eu vou repetir que o Espírito Santo falou, repete, meu filho. Há uma voz de Deus para cada você sendo liberada para a vida de alguém nessa noite. Há uma voz de Deus sendo liberada para a vida de alguém nessa noite. Há poder na voz de Deus. A voz dele é poderosa, é cheia de poder. A voz dele separa a labareda de fogo. A voz dele faz tremer deserto. Por isso que quando Davi fala a respeito da voz, Davi fez questão de dizer que ele é tão poderoso, ele é tão grande, ele é tão Senhor, que ele se assentou sobre o dilúvio e ele se assenta como rei perpetuamente. Então, para finalizarmos esta palavra, repita comigo, na autoridade do Espírito: eu não vou parar de adorar. Eu não vou parar de adorar. O meu momento não vai me calar. Não vai me calar. O meu momento não vai me atrapalhar de adorar. Mas independente do meu momento, eu vou adorar aqui. E vou sair adorando. E vou continuar adorando. Porque o Deus que eu estou adorando não perdeu e nem perde o controle. Aleluia. Independente do seu momento, louvarei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha e na sua boca. Agradeço a oportunidade de hoje. Daniel que orava sempre ao Deus do céu, não temia ao rei.